Então, pessoal, dando continuidade aqui, a gente terminou então ontem o método de Newton e a gente fez aí, a gente na verdade viu que tinha um erro pequeno, tá? Onde eu errei aqui na parte do erro, mas a gente fez no final da aula de terça, certo? Fazer funcionar. Então agora ficou faltando eu aplicar isso em alguns exemplos, alguns exercícios. Então aqui são dois exercícios que ele pede para a gente aplicar. Primeiro fala o seguinte: a figura a seguir mostra um circuito com um resistor, um indutor e um capacitor em paralelo. Aí ele fala: usando a lei de Kirchhoff, podemos expressar a impedância do sistema como sendo essa função que está aqui, 1 sobre z igual a raiz quadrada de 1 sobre r ao quadrado, mais ômega-c menos 1 sobre ômega-l ao quadrado. Onde z é a impedância em ohms, ômega é a frequência angular da corrente, frequência é em hertz, certo? Aí ele pergunta: determine o valor da frequência que resulta em uma impedância de 75 para um circuito onde a resistência é 225 ohms, a capacitância é 0,6 vezes 10 a menos 6 Faraday, a indutância é 0,5 henrys. Aí ele pede: utilize um erro de 0,5 10 a menos 7, ou seja, ele quer que você garanta 7 casas decimais. Aqui está o circuito mostrando os três componentes em paralelo. Perfeito? Mas vamos interpretar essa relação que está aqui. Ele quer que a gente utilize o método de Newton. Perfeito. Então vamos reparar a primeira coisa, que é o seguinte. A gente tem nesta função aqui z em função de outras variáveis, certo? Se a gente inverter aqui a relação, colocar z igual a raiz elevada a menos 1, tá? A gente obtém z em função de outras variáveis, certo? Por exemplo, em função da resistência, da frequência, da capacitância e da indutância. O que ele quer aqui para a gente é uma determinada frequência para uma certa indutância, para uma certa impedância. Ou seja, o que eu preciso fazer primeiro nessa relação? É encontrar uma função, tá? Ou uma equação que exprime ômega em função de alguma coisa, certo? E essa função depois eu teria que derivar ela. Então, a primeira coisa, vamos trabalhar com essa equação que está aqui, de modo a deixar ômega ou uma expressão em função de ômega que satisfaça o que ele quer, que é encontrar ômega para um dado z. Então vamos lá. Aqui eu já coloquei a fórmula e a gente precisa trabalhar ela de alguma maneira. Então a primeira coisa que eu recomendo aqui para a gente poder trabalhar ela vamos tirar a raiz quadrada para facilitar os nossos cálculos. Então elevando os dois lados ao quadrado, a gente vai ter isso que está aqui, ó. 1 sobre r ao quadrado mais toda essa parcela que está aqui quadrado. Perfeito? Como a gente quer obter um determinado ômega, tá? A gente poderia tirar o quadrado daqui para deixar algo em função de ômega, mas isso daria um pouco mais de trabalho. Perfeito? O que a gente pode tentar fazer aqui é aplicar direto, tá, a regra da derivada pela regra da cadeia aqui, já que o que a gente quer é obter ômega, e isso aqui é uma função composta de ômega. Perfeito? A gente poderia escrever dessa forma. Seria mais fácil assim. Então, para a gente poder fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou reordenar isso daqui para uma função f em ômega. Perfeito? Como? Esse lado de cá eu vou manter ele do jeito que está. E a única coisa que eu vou fazer, eu vou pegar isso que está de cá e vou passar para o lado de cá. Então, entenda o seguinte. Esse valor ele te deu é 75 ohms. O L, que é a indutância, ele te deu 0,5. A capacitância ele te deu, que é 0,6 vezes 10 a menos 6. E o resistor aqui, a resistência, ele também te deu 225 ohms. Ou seja, isso e isso você tem. O que você não conhece? Ômega. Então isso aqui é uma função em ômega. E quando eu encontrar a raiz para essa função, eu estou encontrando uma raiz que transforma essa igualdade em uma verdade. Eu resolvo a equação. Então, ó, posta da forma anterior, temos que a função possui uma raiz ou mais
que satisfazem a equação anterior. Perfeito. Para utilizarmos o método de Newton, vamos encontrar a derivada desta função. Então, simples. Vamos pegar essa função que está aqui, ó, e vamos derivar ela em função de ômega. Perfeito? Então, o que eu quero obter aqui, ó, é df, tá? Então, df de ômega. Tranquilo? Já que eu sei que a função f está em função de ômega. Então, vamos derivar. Vamos começar com isso aqui. Constante. Derivada de uma constante, 0. Agora, para essa parcela de cá, vamos fazer ela já também. Constante. Derivada de uma constante, 0. Agora vamos para a parcela que está aqui dentro, porque aqui dentro aqui é o nosso problema. Isso daqui é uma função composta em ômega. A gente tem que aplicar a regra da cadeia. Pela regra da cadeia, a gente desce o expoente, que é 2. Mantém o que está aqui dentro. E agora a gente multiplica pela derivada do que está aqui dentro em função de ômega. Perfeito, vamos lá. Ômega C, a derivada em função de ômega é C. Menos, agora vamos tomar cuidado com essa parcela aqui. Essa parcela aqui, eu poderia escrever ela como um produto. Que produto? 1 sobre L, onde 1 sobre L é uma constante, e 1 sobre ômega. E 1 sobre ômega, eu sei que é ômega elevado a menos 1. Então, quando eu derivar ômega elevado a menos 1, eu desço o menos 1 com esse menos. Fica mais. E subtraio 1 no expoente. Então, vai ficar ômega elevado a menos 2. Então, você teria 1 sobre L, ômega elevado a menos 2. Perfeito? Só que por uma simplicidade, vamos colocar o ômega no denominador. Então, ômega ao quadrado. A gente inverte. Perfeito? Então, isso daqui é a derivada dessa função que está aqui. Se você quiser distribuir aqui, você pode, mas eu não vou fazer isso. Eu vou manter a relação com a derivada dessa forma. Então, o que a gente precisa fazer agora é ir para o programa e implementar essa função e essa derivada. Perfeito? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar dois novos arquivos .sce para rodar cada exemplo separado, tá? Então, esse aqui, ó, vai ser o exemplo 5, tá? Então, a gente vai resolver ele pelo método de Newton. Então, vamos, primeira coisa, chamar a função, né? Então, a gente já tinha feito ontem aqui, ó, exec, método de Newton.sci. Aqui eu vou permanecer da mesma forma. Então, execução da função com o método de Newton. Beleza. Antes de definir as funções, como aqui eu já defini as funções direto, a gente vai fazer isso daqui, ó, da mesma forma que a gente fez ontem. Só que antes de fazer isso, as minhas funções aqui, ó, são mais fácil, é mais fácil eu implementar as duas funções, essa e essa, se eu colocar já em função de L e ômega. Então, primeiro eu vou declarar todas essas variáveis aqui para depois definir as funções, tá? Então, já deixa eu trazer aqui, só para a gente poder ter. Então, o que que a gente tem? O nosso Z, ó. Então, definição dos parâmetros da função. Beleza, então vamos lá, ó. Z, todas ali estão em unidades básicas, então eu posso ir direto. 65 é 225, C, 0,6 e a menos 6, L é igual a 0,5 amps. Então, só para a gente poder ter certeza, ó, o que é cada coisa aqui, isso aqui é a impedância em ohms. Isso daqui é a resistência em ohms também. Isso aqui é a capacitância em coulombs. Coulomb não, desculpa, em faradays. E isso daqui é a indutância
em henries. Perfeito? Então são as unidades básicas. E aí agora a gente passa então pela definição da nossa função. Vou colocar ela aqui para cima, para poder descer aqui tranquilo. Então vamos primeiro para a função. Então aqui a gente definia primeiro a função. Então, ó, vou colocar aqui definição da função a ser obtida, a raiz. Então isso aqui é f de x. Seria, né, f de x, mas aqui no caso é f de ômega, tá? E aqui é a definição da derivada. Definição da derivada da função a se obter a raiz. Então seria f' ou df de x, tá? Tá, então, no caso aqui, a nossa função ela vai ser, vamos lá, tomar um pouco de cuidado com tudo aqui, tá? Então, 1 dividido por r ao quadrado. R é um valor escalar, então não precisa de ponto. Mas agora vamos ter um parênteses aqui que vai estar ao quadrado. E ali, como tem ômega e é o valor que a gente quer obter, ele pode ser um vetor. Então vamos colocar o ponto ao quadrado, tá? Menos 1 sobre z ao quadrado. Agora, dentro aqui do parênteses, vamos colocar então quem é a nossa variável, que seria ômega. Então, para só ficar parecido, eu vou colocar w aqui. Então vai ser w vezes c menos 1 ponto dividido, porque, de novo, o ômega pode ser um vetor, a gente coloca aqui w vezes L. De novo, por que eu coloquei esse ponto aqui, ó, antes da divisão? Porque se ômega for um vetor, ele tem que pegar o 1 e dividir por cada valor do vetor. Tranquilo? Agora, aqui eu não preciso colocar o ponto, já que como L é um escalar, ele vai multiplicar todos os valores do vetores por esse escalar. Tá, então definimos aqui a nossa função, perfeito? Então agora vamos para a derivada dela. df aqui em função de ômega. Então, o que a gente vai ter? A derivada, vou colocar ela aqui em cima, era ali, ó, 2 vezes. 2 é um escalar, não preciso colocar o ponto. Alguma coisa com ômega, ponto vezes, outra coisa com ômega. Vamos para essa primeira coisa que tem ômega aqui, ó. Se você reparar bem, isso que está aqui, ó, é a mesma coisa que eu já tinha definido aqui na função, só que sem ao quadrado. Então eu vou copiar o que está aqui dentro, ó. Beleza? Agora, na segunda parcela, a diferença é que eu não tenho o ômega aqui na primeira e aqui na segunda o ômega está ao quadrado. Então, eu posso colocar o L aqui na frente, L vezes, e aqui do lado do ômega eu coloco o ao quadrado. Tranquilo? Esse parênteses aqui fecha a divisão e aqui não é menos, é mais. Então, vamos lá, só conferir, ó, 2 vezes ômega c, menos 1 sobre ômega L, 1 sobre ômega L, vezes, e aí lembra que isso aqui é um vetor, então ponto, vezes c mais 1 dividido por L vezes ômega ao quadrado. Só para a gente poder conferir aqui a de cima também, eu colocar ela daqui, para que não haja erro durante a execução, que se for erro vai ser só erro do próprio método, então 1 sobre r ao quadrado, r é escala, não precisa do ponto, ômega c menos 1 sobre ômega L, tudo ao quadrado, menos 1 sobre z ao quadrado. Então, perfeito. Pelo menos as nossas duas definições aparentemente estão corretas. Então, definidas as duas coisas, agora a gente chama a função. Vai chamar o método de Newton aqui. E aí, uma única modificação que eu fiz é que ontem eu excluí aqui as saídas para poder debugar o código e ver onde eu estava errando. Então, eu vou voltar aqui as saídas XR, NI, EP e FR, perfeito? E aqui eu pedi para mostrar, então agora eu vou calcular. Isso aqui é a saída, então ó, ele vai chamar com isso daqui de saída. Então, com isso daqui de saída. E a única coisa que eu quero que ele mostre é quais são os valores. Ele vai mostrar iteração a iteração, tá? Então, ó, a gente vai ter, igual, essa debugada que eu fiz aqui foi na aula anterior. Ele vai mostrar dessa forma. A única coisa que eu vou colocar é para que ao final aqui, ele mostre o valor da função. Eu vou colocar aqui no método de Newton aqui, ó, qual o valor da função, ó. Então, deixa eu pegar isso que está aqui. Eu vou tirar... Pode deixar esses dois pontos, não tem problema. Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor da função na raiz aproximada é...
E o nosso intuito é só verificar se isso aqui é próximo de zero. Então, f de xr igual a porcentagem, ponto. Aqui, a gente vai ver o quão pequeno é esse valor. Então, vamos colocar 4e para ele mostrar em forma de decimal. Então, vai ficar 4 casas decimais vezes 10 elevado a alguma coisa. Para a gente poder ver se esse 10 elevado a menos alguma coisa é muito pequeno, porque a ideia é que é uma raiz. Então, f tem que ser bem próxima de zero. Não precisa nem de 4 aqui, na verdade. Vamos colocar 3 aqui para não ter problema. Então, e, aí ele vai pular 2 linhas e aqui eu quero que ele mostre f de r, para a gente poder realmente verificar se o valor dessa função é tão pequeno assim. Lembrando que aqui a gente calcula o valor da função. Ó. Cálculo do valor da função em xr. Ideia deve ser próximo de zero, pois é raiz da função. Tudo bem? Aí aqui ele mostra esse meu resultado. Então, com essas modificações prontas aqui, então vamos chamar a função aqui, passando f de k, né? Fiz a chamada aqui. O método de Newton é o mesmo, eu posso apagar esse arquivo aqui agora, deixar ele de cá. Então a gente vai passar f, que é a função da impedância, a derivada dela, 2 e 1, e a menos 6. Na verdade ele pediu com um erro a menos 7, então 0,5 e a menos 7. Foi esse o erro que ele pediu, tá? Então com isso aqui tudo pronto, vamos dar um Ctrl S aqui para salvar isso daqui. Eu estou salvando sempre na pasta em curso, eu vou colocar aqui exemplo 5.sce, vou salvar aqui então exemplo 5.sce, tá ele aqui, então eu vou executar. Então tá lá, ó. Com a execução, o que a gente obtém? Vamos entender aqui, ó. Vamos lá. Eu esqueci de colocar os clear aqui para facilitar a nossa visualização, então deixa eu fazer isso aqui, fica mais fácil. Tá. Então vamos lá. Ó. Aqui a gente começou do nada com o valor 2, que foi o valor que eu passei para o código. Por quê? Lembra que é um valor inicial qualquer. Não faz diferença. Com o 2, ele encontrou uma impedância de 157,90 em 16 iterações, com um erro de 1,53 e elevado a menos 10. E aí, se vocês repararem o valor da função, olha quanto que deu. Menos 2, não interessa se é positivo ou negativo, é a menos 20. Lembra que se já for menor que o EPS, para o programa é zero. Então, isso daqui é zero. 10 elevado a menos 20, então é muito pequeno. Então, realmente, isso aqui é uma raiz. E olha que eu comecei a aproximação com 2. Porém, se a gente já observa aqui, a nossa primeira raiz é 157. Então, o ideal seria ter feito um gráfico dessa função para poder identificar onde estava essa raiz e ver que já estava próximo do 157, ou ver se existem mais raízes. Então, aqui a gente pode testar o código. Então, por exemplo, se está perto de 157, a ideia, por exemplo, poderia ser começar com 100. Você vai diminuir o número de iterações. A raiz é a mesma. O erro, quase o mesmo. A diferença é que você fez isso em 6 iterações e não em 16. Você poderia tentar valores negativos, se a função permitir. Ó, chegou num valor negativo, o que mostra então que essa função ela tem dois lados, positivo e negativo, mas a gente não espera ter uma frequência negativa, então a gente precisa da frequência positiva, então a gente já tem que descartar valores negativos. Só que você descarta isso pela análise, não o código vai achar a raiz da função. Então ele achou menos 157. Então tá. Vamos colocar 1000 para ver se existe alguma raiz maior que 157. Ó, quando a gente colocou 1000, observa, ele encontrou outra raiz. Mas olha onde ele encontrou essa raiz. Em menos 21.109. Tá? A gente não espera a raiz negativa. Tá? Ou seja, então colocar 1000, ele obteve outra raiz. Quantas raízes você vai conseguir obter? Não sei. Você teria que fazer um gráfico para ter uma noção de quantas raízes. Mas observa, você já tem uma raiz aqui no menos 21.000. Tá? Vamos verificar se menor do que isso tem outra? Então, por exemplo, vamos colocar menos 50.000 para ver. Não, está batendo no menos 21.000. Poderia colocar 150.000? Voltou para o menos 21.000. Certo?
você colocar menos 10 mil, menos 1.000, ó, agora foi lá pro 21 mil. Tá vendo? Raiz positiva também é raiz. Então você já obteve aqui duas raízes positivas, tá? E conforme você vai rodando, você vai obtendo novas raízes. Aqui no exercício, aí é um detalhe aqui que não está claro aqui no exercício, ele não te passou o intervalo. Se ele não te passou o intervalo, todas as raízes positivas que você conseguir executar aqui, você vai colocar que é como solução. Então você tem, para a mesma impedância, várias frequências diferentes. Desculpa. Para a mesma impedância, várias frequências diferentes a geram. Isso não é problema nenhum, tá, para o circuito. A questão é que normalmente a gente espera que o circuito ele trabalhe em frequências baixas. Tá? Então é por isso que é mais provável que você trabalhe a frequência de 157 tá? Hz. Mas, de novo, você viu que a função ali ó, ela tem um range bem grande. Tá? E você poderia fazer aqui um gráfico dessa função para você verificar aonde estão as raízes dela. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer um gráfico dela aqui de forma rápida. Tá? Ó, então, gráfico da função para observação das raízes. Como a gente viu ali, a gente viu que tem raízes, por exemplo, entre até menos 21 mil por ali e 21 mil. Eu vou fazer aqui o gráfico entre menos 50 mil e mais 50 mil para a gente ver se a gente consegue visualizar isso. Então eu vou colocar aqui ó, o A, que é o limite inferior, o menos 50 mil, o B como sendo 50 mil, limite superior. Tá? E vamos colocar aqui um vetor que vai fazer a frequência em cada um. Então eu vou chamar isso de ômega ômega. É só para ter uma noção. E eu vou utilizar uma variável chamada lean space. O que o lean space faz? Ele vai pegar um intervalo com valor inicial e valor final e vai dividir ele em pedaços. Então eu vou dividir aqui o A de A até B. Eu vou dividir. Você tem 100 mil valores ali. 50 mil a menos 50 mil. Vamos colocar então para ele dividir em 100 mil. Tá? Então você vai ter 100 mil pontos entre esse e esse. Não precisa 100 mil não, vamos colocar menos, vamos colocar 10 mil para não ficar muito pesado. E esse vetor aqui eu não quero ele em linha, eu quero ele em coluna. Tá? Então se você reparar bem, isso aqui tem 10 mil valores. O que você vai fazer agora? Calcular o valor da sua função. Então vamos colocar aqui ó, FF. O que você vai fazer? Vamos colocar então só o valor da função. F de ômega ômega. Se você não tivesse colocado ponto aqui ó, como operação, essa linha de código daria um erro. Porque você está tentando calcular uma coisa que não seria na forma vetorial. Mas como você já implementou ela na forma vetorial, não há problema. Se eu já executar aqui, vocês vão observar aqui que apareceu aqui ó, FF. Então tem lá ó, 10 mil valores da função. Ó, 10 mil valores da função. E apareceu o TT também. Peraí, desculpa, TT não. Ômega ômega. Ó, começa no menos 50 mil, 5 à quarta. Tá? E em 10 mil valores, ele para igualmente espaçados. Olha lá, nos 50 mil. Então em 10 mil valores. Perfeito? Ó, observa que ele fez isso sem for, sem nada. E agora você vai desenhar o gráfico. É só você escrever plot e escrever WWFF. Ele já vai fazer o gráfico para você. Aqui, ó. Se você reparar bem, olha onde está o zero e olha como ficou o gráfico da função. Aqui no zero a gente percebe que ele tem um ponto tá, de descontinuidade da função. Tá vendo que não mudou muito? Então vamos mudar o eixo aqui, ó, para mostrar só entre menos 0,1 e entre 0, para eu verificar onde a função ela passa realmente pelo zero e verificar onde tem raízes, para a gente poder tirar esse valor de 0,16 aqui. Então eu vou fechar aqui e aqui de fora eu vou colocar o seguinte. Então, ó, eu fiz algumas modificações aqui em off que eu vou explicar para vocês para melhorar o gráfico aqui para vocês poderem entender melhor. Então a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, foi desenhar o eixo y igual a zero. Então eu coloquei aqui, ó, menos 50 mil e 50 mil, que são os limites exteriores, tá? E 0 e 0 para o valor de y. Então ele vai desenhar uma reta, tá? Sempre em torno de 0, 0, e eu pedi que essa reta seja pontilhada na cor vermelha. Aqui eu pedi para desenhar o gráfico da função que a gente já tinha visto. E aí, aqui, ó, eu pedi esse AX aqui, ele está utilizando a opção que chama Get Current Axis.
Então ele pega o gráfico que está plotado e pega quais são os axes dele, ou seja, quais são os eixos, x e y. E aí aqui eu pedi para modificar uma propriedade do AX, que é os data bounds, que são os limites. Então eu modifiquei aqui o y para o menos 50.000 como sendo 0,01, para ser um valor bem pequeno ali próximo do zero. A gente ver onde estão as raízes. E lá nos 50.000 eu pedi para ser 0,001. Então isso aqui ele vai mostrar o gráfico só nessa região. Perfeito? Então agora eu vou executar de novo para a gente poder ver. Olha lá, ó. Se eu executar de novo, observem, ó. Tá lá a reta, passa pelo 0,0, perfeito? E observa que a função é o seguinte, ó. Antes de um valor próximo de menos 21.000, a gente tem que ela só cresce. Tá? Na verdade, ela vem decrescendo. Então, antes a gente não tem raiz mais. Então, realmente, essa aqui era essa seria a primeira raiz da função. Depois ela tem outra raiz aqui, que é lá perto do 157. E observem que essa função ela é simétrica. Então, como ela é simétrica, por isso que a gente pode esperar aquelas duas raízes. Então, ó, se vocês observarem aqui, ó, seria melhor eu tentar mudar, porque agora eu sei que ela não possui mais raízes nesses extremos. Vamos tentar identificar melhor ainda. Vamos colocar aqui, ó, 22.000 e vamos colocar aqui 22.000. Vamos mudar para cá, 22, 22, 22 e 22. Olha lá, ó. Então a gente observa que tem uma raiz aqui, ó, e uma raiz aqui, ó, que está bem perto do zero. Mas como aqui é zero, entre 0 e 1.000, a gente está bem próximo, a gente pode observar que deve ter uma raiz aqui próxima do 100. E são apenas essas 4 raízes, tá? Positivas e negativas. Mas como a gente quer a frequência angular para uma certa impedância, a gente preocupa com as duas positivas. Perfeito? Lembrando que a partir desse valor aqui, ó, a gente tem uma impedância maior que 75, tá? E para esse valor a gente tem uma impedância menor que 75. Então, dependendo do tipo de problema que você está resolvendo, você poderia fazer um gráfico, a análise dessa solução. Perfeito? Então é isso daí. Feito o exemplo 5, vamos para o exemplo 6. O exemplo 6 ele fala o seguinte. A figura a seguir mostra uma viga uniforme aqui, sujeita a uma carga linearmente distribuída crescente. Então, essa carga ela cresce na direção do seu engaste aqui. A equação para a curva da deflexão da viga, lembra que a deflexão é a deformação da viga ao longo do seu eixo principal. Ela é dada por essa função polinomial do quinto grau que está aqui. Y de x igual a W0 dividido por 120 EIL, menos x à quinta, mais 2L ao quadrado x ao cubo, menos L à quarta x. Vamos entender. X é ponto a ponto no comprimento da viga, então vai de 0 até L. W0 é o valor da carga linearmente crescente, então é o último valor que a carga assume lá no engaste. E é o módulo de elasticidade do material da viga. I é o momento de inércia devido à flexão da viga. L é o comprimento dela. Perfeito? Aí ele te pergunta, determine qual o valor da deflexão máxima de uma viga onde L é igual a 45 metros. Então, preste atenção, que ele quer qual é a deflexão máxima. Então, se você reparar aqui bem o gráfico da deflexão, se você desenhar essa curva que está aqui, ela tem esse gráfico que está aqui. Se você observar, tem um ponto aqui, ó, onde você tem a deflexão máxima da viga. Ele quer que você encontre esse valor. Para a gente poder encontrar esse valor, a gente precisa primeiro encontrar onde acontece o máximo. Perfeito? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa função aqui e lembrar dos conceitos de cálculo. O máximo é o ponto crítico da função. Se o máximo é um ponto crítico da função, então eu vou derivar essa função e igualar a zero. Isso vai nos dar aonde acontece o ponto crítico. Perfeito? Eu pegando o ponto crítico e substituindo na função, eu tenho o valor crítico. Então, no caso aqui, a gente vai verificar se ele é um valor realmente de máximo. Então, vamos escrever esses conceitos aqui, ó. Então, ó, para se determinar a máxima deflexão da viga, devemos lembrar que o ponto de máximo em uma função será um ponto crítico da mesma. Logo, devemos utilizar os conceitos
de ponto crítico. Ou seja, vamos derivar a função y de x e determinar quais são os pontos que a fazem ser nula. Não, desculpa, que fazem a ser nula não, que fazem, e os pontos que fazem a derivada ser nula. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, então, vamos derivar isso daí. A gente vai calcular aqui, ó, dy dx. Então, tá. Tudo isso aqui é constante. Mantém. Agora, a gente vai pegar isso que tá de cá. Vamos colocar aqui. Deixa eu só conferir aqui e ver se tá certinho. Tá perfeito. Então, vamos colocar aqui, agora vamos derivar isso aqui. Derivada de x à quinta, 5x à quarta. Derivada de 2L ao quadrado, x ao cubo. Então, 6L ao quadrado, x ao quadrado. Derivada de L à quarta, x, L à quarta. Beleza. Então, essa aqui é a derivada. Então, pelas análises que a gente faz lá no cálculo, o que acontece? Devemos encontrar um valor, vamos chamar ele aqui de xc, que é o crítico, que faz a derivada anterior ser nula. Então, vamos pegar isso que está aqui, vamos colocar aqui. E o que a gente tem que fazer? Substituir essa derivada aqui em um ponto. Então, deixa eu colocar aqui a forma como a gente utiliza a notação. Espera aí, cadê a barra aqui? A gente faz x... Espera aí. X é igual a xc. E a gente espera que isso dê zero. Ou seja, quando eu pegar a derivada da minha função, que é essa que está aqui, e substituir o x por xc, eu espero que isso dê zero, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha derivada, vou colocar ela aqui, e no lugar do x, eu vou colocar x de c, que seria o x crítico. Perfeito? Vamos colocar aqui, ó, x crítico. Tranquilo. Até o momento, tá tudo perfeito, certo? Só que agora, então, a gente tem que observar o seguinte. Eu quero que isso daqui seja zero, então vamos igualar isso aqui a zero. Só que se você reparar bem, isso aqui ser igual a zero, eu estou te falando que isso que está aqui, ó, é uma função em quem? Em xc. Então, isso que está aqui na frente, ó, é uma função em xc, e o ponto crítico da deflexão da viga vai ser o ponto onde você tem a raiz dessa função. Tranquilo? Se é o ponto onde você tem a raiz dessa função, então o que você vai fazer? Você vai pegar ela e vai aplicar o método de Newton. Tranquilo? Então, podemos ver pela relação anterior que para encontrar o ponto crítico da deflexão da viga, devemos encontrar a raiz da função f de xc anterior. Essa raiz, que será o valor de xc, será o ponto crítico da nossa deflexão. Pode existir mais de um? Claro que pode existir mais de um. A gente vai fazer o gráfico dessa função aqui, ó, e verificar se existe mais de uma raiz para ela lá no próprio programa, tá? A gente vai fazer isso antes de executar. Ou você pode fazer no GeoGebra também, tanto faz. Para aplicarmos, então, o método de Newton, precisamos agora da derivada da função f de xc. Prestem atenção, porque uma coisa é você calcular a derivada dessa função aqui para encontrar o ponto crítico e verificar que essa equação resultante é uma nova função e que para aplicar o método de Newton você vai ter que derivar ela de novo. Tá? Assim, então vamos pegar e vamos encontrar a derivada de f em relação ao x crítico. Então vamos pegar isso que está aqui e vamos derivar em relação ao x crítico. Então vai ser menos 20 x ao cubo mais 12x. E aí o L à quarta é uma constante. Some. Tranquilo?
Então, essa daqui é a derivada dessa função que a gente quer obter a raiz. Vamos lá. Ele te pediu a deflexão para uma viga de 45 metros, o modularidade de 5 vezes 10 elevado a 11 Pascal, a inércia de 3 vezes 10 elevado a menos 4 metro a quarta e uma carga lá no engaste igual a 1,75 vezes 10 a quinta newton por metro. Essa carga aí, gente, ela é linearmente até chegar lá no ponto, então ela é uma reta. Por isso que é newton por metro, porque a cada metro você tem um pouco da carga. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso programa. Eu vou criar aqui, então, uma cópia desse arquivo aqui, tá? Vou criar um novo arquivo, só que esse daqui vai ser resolver o exemplo 6 pelo método de Newton. Deixa eu apagar aqui o exemplo 5, trazer para cá. Ele vai executar o método de Newton, só que aqui a gente vai mudar, então, as nossas variáveis. Então, deixa eu tirar aqui. Vamos colocar quais são as variáveis que a gente vai utilizar. Então, vamos lá. Primeiro, L igual a 45, E igual a 5, E elevado a 11, o I é igual a 3E a menos 4, e o W é igual a 1,75 E a quinta. Perfeito. Então, vamos só entender. Espera aí. Tem que contar aqui para ser exato. 1, 2, 3, 4. Então, comprimento da viga, módulo de elasticidade. Vamos colocar aqui como na viga em metros. Módulo de elasticidade em Pascal. Momento de inércia em metros. A quarta, né, no caso. E carga linearmente distribuída em newtons. Beleza. Vamos definir então a nossa função f. Tá? Então, ó, deixa eu pegar aqui. Descer que a nossa função f não é, tá, a função da deflexão ainda. É a derivada dela. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, vai ser xc, vai ser a nossa variável independente. Vamos apagar isso daqui e vamos colocar então o seguinte, ó. W0. Ah, desculpa, W0. Acho que aqui eu não coloquei W0. Então, W0 dividido por 120 vezes E vezes I vezes L. Tranquilo? Isso é um valor, isso aqui tudo, ó, é um escalar, tá? Porque W0 você conhece, E, I e L você conhece. Então, vezes não precisa do ponto vírgula, menos 5 vezes xc, ponto elevado à quarta, mais 6 vezes L ao quadrado, vezes x ponto elevado ao quadrado, menos L à quarta. Então, esse é o valor da nossa função. Deixa eu até chegar para cá um pouquinho. Então, tá lá, ó. W0 dividido por 120, E e L. Tudo isso está multiplicando menos 5xc elevado à quarta, mais 6L ao quadrado, xc ao quadrado, menos L à quarta. Então, essa é a nossa função. A derivada dessa função é a mesma coisa, quase a mesma coisa que está aqui. A diferença é que aqui vai ser menos 20 x ao cubo. Aqui vai ser 12 xc. E o L à quarta não tem, pois que é uma constante. Já vou salvar aqui como exemplo 6. Exemplo 6. Um arquivo SCE no em curso aqui. Beleza, salvados. Beleza, então tranquilo, tá aqui. Vamos fazer o plot então da nossa função, que vai ser a derivada da deflexão da viga e verificar aonde ela passa no zero. Então, vamos pegar aqui o plot. Vou fazer quase a mesma coisa aqui, ó. Só que a diferença é que eu vou fazer isso aqui antes de calcular o método de Newton, tá? Então, eu vou pegar o método de Newton aqui, vou tirar ele daqui. Vou deixar ele aqui embaixo e vou até comentar ele aqui para não executar ele ainda, para a gente entender aonde que vai estar o gráfico dessa função. Como é uma viga, ela, gente, só o gráfico dela é só entre 0 e L. Você não pode ter mais do que isso, não.
Vamos colocar aqui agora só 1000 pontos, para diminuir o peso para o computador. Vamos colocar aqui entre 0 e L, eu quero que ele me mostre. 0, 0, tá. A gente não espera que a gente tenha uma deflexão de viga muito grande, tá? Não é natural isso. Então aqui deixa eu colocar B. Na verdade eu poderia ter feito melhor, que é A e B, né? Então, primeiro a gente espera a deflexão nula, obviamente, tá? Mas ali no nosso caso, a gente vai verificar se ela é positiva ou se é negativa na deflexão. Mas vamos colocar aqui, ó, como a gente espera algo em torno de milímetros ou centímetros, vamos colocar 1 centímetro para baixo, então 0,01. A gente tem que colocar em metros, tá? E 1 centímetro para cima, 0,01. A gente faz o gráfico e verifica como está a derivada dessa função, que é a variação da deflexão, tá? Vamos verificar aqui no gráfico. Então, ó, a gente pode observar que entre 0 e 45, nesse nosso range aqui, ó, tem uma raiz aqui próxima de 20, tá vendo? Ó, porque ela cruzou no 0. Para verificar se tem outra, quer dizer, outra nesse intervalo não tem, tá? Entre 0 e 45. Mas, ó, tem aqui um valor, passa perto do 0. Vamos aumentar isso aqui para menos 0,1 e 0,1 só para verificar. Ó, a gente ainda não vê a função. Vamos colocar 1. Aqui pode ser 0,1, tanto faz, mas vamos colocar entre 1 e 1 para verificar. Ó, aqui já dá para ver melhor como é que está essa derivada. Ó. Então, ó, observa que ela tem uma raiz aqui, ó, próxima do 20. Tá? E depois teria outra raiz aqui, ó, perto do 45. Então, lá no 45 a gente também tem outra raiz. Mas lá não tem deflexão, porque é o engaste, é onde está o engaste da viga. Então, a nossa deflexão ela vai estar aqui, ó. Perfeito? Se a gente observar bem, conforme vocês forem aprendendo as teorias, vocês vão observar que isso daqui dá o ângulo, tá, de deflexão da viga. Perfeito? Mas não é o caso agora, tá? Mas seria a resposta dessa curva que a gente fez, que é a derivada da deflexão. Mas então vamos obter esse ponto aqui, que é o que a gente viu, que é o ponto crítico da nossa função. Então, próximo de 20. Então, já vou dar um chute inicial para o método de Newton como 19, por exemplo. Tá? Então, pelo gráfico, a gente viu que vamos chamar o método de Newton aqui, passando então F, dF. Vamos passar então aqui 19. Deixa eu ver no exercício se ele pediu um erro. Não pediu um valor de erro. Então, vamos deixar com 7 casas mesmo, sem problema algum. E vamos executar. Ah, espera aí. Vamos só entender aqui. Ah, detalhe aqui. Não é W, é XC. Eu esqueci de colocar. Beleza. Tá lá. Então ele vai sempre mostrar o gráfico pra gente. Mas tá lá. Ó. Então ele aproximou. Vamos ver o valor. Olha aqui o valor da nossa derivada da deflexão. Ó. E a menos 16 é um valor muito pequeno. Tá? Então ele já considera isso zero. E a raiz então aproximada foi 20,1246. Então vamos escrever isso aqui no programa para a gente já ir guardando. Então, ó. Pelo método de Newton, vimos que uma raiz para o problema foi... Não, um ponto crítico, né? Vimos que um ponto crítico foi... Vamos colocar aqui, ó, XC igual a 20,1246. A gente colocou até 7 casas decimais, a gente pode colocar 6 casas decimais que estão mostradas ali, tá? Sem problema algum, porque essas 6 casas decimais elas são corretas. É unidade metros. Aí a gente vai colocar aqui agora o restante. Mas deixa eu só fazer um adendo aqui, que é quanto ao gráfico, tá? Deixa eu executar até de novo aqui para ele mostrar o gráfico. Vocês podem observar que nesse ponto crítico, a derivada ela está mudando o sinal de negativo para positivo. O que isso mostra para a gente? Quando a derivada, primeiro de uma função, em um ponto crítico ela muda de negativo para positivo, ou seja, ela muda de decrescente para crescente, aquele ponto é um ponto de mínimo. É por isso que a gente garante que esse ponto crítico é um ponto de mínimo, tá? Vamos escrever isso lá. E pelo gráfico da derivada da deflexão, aí que no caso aqui seria dy dx, vemos que neste ponto crítico temos que a derivada muda de negativa para positiva.
Logo, a função, ou a deflexão, muda de decrescente para crescente, mostrando que em XC temos um ponto de máximo aqui no caso. Ali é mínimo, porque você tem que entender, é só o gráfico, observa aqui, ó. Olha como que ela tá, a deflexão tá para baixo. Tá? Então você está verificando ali o mínimo, ali no caso seria máximo quando você inverte, para você ter a direção do eixo aqui. Tá? A definição seria a mesma, tá? Ponto de mínimo que seria o máximo da deflexão. Perfeito? É só pelo gráfico mesmo. Aonde você tem o ponto de mínimo ali, porque ela faz aquela barriguinha ali, é a máxima deflexão. Tá? Logo, então o que a gente precisa fazer agora? O valor da deflexão máxima, que é o que na verdade ele quer, você vai pegar a sua própria função, que é essa que está aqui, e vai calcular essa função para o XC. A gente vai calcular aqui para o XC, aqui para o XC e aqui para o XC. Então, se a gente pegar aqui o nosso próprio programa, que eu já fiz isso mesmo, tá vendo que sai a raiz aqui, ó? Eu vou colocar aqui na fora, ó, cálculo da deflexão. Perfeito? O que você vai fazer? Então, vai ser y máxima, ou a deflexão máxima. Então, o que ela vai ser? Lembra que ela é... Peraí. Lembra que ela é quase essa função que está aqui, ó. Quase, tá? Quase, quase, quase. Por que não é essa? Porque não... Peraí. É porque isso daqui, ó, já é a derivada dessa função que está aqui. Tranquilo? Então, como ela já é a derivada, eu tenho que voltar. Então, eu vou tirar o x à quinta, vou passar para cá. Aqui era 1, 2 e aqui é ao cubo. E aqui você tem vezes x. Seria xc. No caso, a gente vai mudar isso aqui. É só para conferir mesmo. Então, menos x à quinta, 2l ao quadrado, x ao cubo, menos l à quarta, x. Como a gente, então, calculou a raiz como xr, vamos colocar, então, aqui, ó, xr, xr, xr. E vamos pedir para mostrar esse valor. Então, mprintf. Temos que a deflexão máxima será, então vamos colocar o valor, ó, ymax igual a porcentagem, vamos colocar 6 casas também, porque a nossa raiz veio com 6 casas decimais, tá? E aí vamos colocar a unidade dela aqui é em metros. Então vamos colocar ymax, que foi calculado ali. Vou executar de novo, ele vai te mostrar o gráfico, ele já mostrou aqui na verdade, tá, beleza? Então temos lá, ó, temos que a deflexão máxima será menos 11, então ele está mostrando para baixo porque lembra do gráfico, tá? Aqui, ó, ela está para baixo. E deu um absurdos 11 metros de deflexão, mas isso aqui certamente foi só pelas unidades que ele utilizou no livro, tá? Mas o conceito é sempre o mesmo, tá? Então, menos 11, então tá para baixo, a deflexão máxima, então foi 11,41. Se você quiser até usar essa deflexão em módulo, você pode. Se você quiser mostrar ela em módulo, você pode, porque para você interessa é o valor dela em módulo. Então foi uma deflexão máxima de 11 metros. Feito? Para finalizar a aula, fica faltando eu comentar sobre o método da secante. Mas o método da secante é o método de Newton. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Um problema na implementação do método de Newton é a determinação da derivada da função. Vocês viram que isso é um problema. Podem haver certas funções cujas derivadas sejam muito difíceis de se calcular ou quase sejam impossíveis. Nesses casos, o que a gente vai fazer? A gente vai aproximar a derivada. E é só se vocês lembrarem lá da definição de derivada, que é o limite quando x tende a zero, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x. Isso daqui, ó, é uma aproximação para a derivada. F de xi menos f de xi menos 1 dividido por xi menos xi menos 1. Quando xi menos 1 tende para xi, isso que está aqui é a derivada da função no xi. Então a gente vai poder utilizar essa relação lá na nossa equação de aproximação do método de Newton. Então lembra que essa daqui é a equação para aproximação do método de Newton? Então a gente vai trocar essa derivada que está aqui no denominador por essa relação aqui, ó. Tá?
Então, quando você faz isso, está aqui a nova relação de aproximação. Então, o que a gente faz? Pega essa nova relação de aproximação e carrega para o método de Newton. Então, o método da secante é basicamente o mesmo, que a diferença é que agora você não vai passar mais apenas um único valor inicial. Você precisa passar 2 valores iniciais. Porque, preste atenção, se o i for 1, que é a primeira iteração, ele precisa do valor 0, i menos 1 é 0, e do 1. E aí ele calcula o 2. Então, ó, ele vai calcular o x2 a partir do x0 e do x1. Então, lá no método de Newton, você passava a função e a derivada. No método da secante, você vai passar a função e no lugar da derivada, 2 pontos, x0 e x1. São as únicas modificações que você faz. E o código é o mesmo. Então, vocês podem pegar o código do método de Newton, modificar para os da secante, e aí, com 2 valores iniciais, aplicar nesses mesmos exercícios que eu acabei de aplicar e de fazer com vocês. Por isso eu gastei tempo explicando os exercícios, para que vocês implementem o método da secante e apliquem ele nesses 2 exercícios. Então, de novo, basta pegar o método de Newton, trocar a relação que atualiza a próxima aproximação, utilizando uma aproximação para a derivada. E lembrar que agora você não passa mais a derivada da função, e sim 2 valores iniciais, x0 e x1. Beleza? Qualquer dúvida, basta me procurar na disciplina no Moodle. Tranquilo? Até a próxima.